Senhor Deus Santo Poderoso, obrigado, Senhor, por mais este dia de vida que o Senhor nos concede, Senhor, por este dia santo, Senhor, separado para a adoração do seu santo nome, para o estudo da sua palavra, Senhor, para a nossa comunhão contigo, Senhor, e meditação em todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Obrigado, Senhor, por termos um dia, Senhor, onde podemos nos esquecer, Senhor, dos afazeres cotidianos e levantarmos os nossos olhos, Senhor, a Ti, cantarmos louvores a Ti, orarmos a Ti, ouvirmos a Sua palavra, Senhor, e sermos edificados por ela, Senhor. Isso é um grande privilégio, Senhor, que muitas vezes não percebemos, Senhor, quão importante isso é em nossas vidas, meu Pai. Obrigado por isso, te pedimos obrigado também por mais essa oportunidade, Senhor, de ouvirmos da Sua palavra, Senhor, que o Senhor possa estar guiando, Senhor, as minhas palavras, Senhor, e que apesar de mim, dos meus pecados, Senhor, que a Sua palavra possa ser exposta, Senhor, de forma fiel, Senhor, de forma edificante, inteligível ao Teu povo, Senhor, para que saiamos daqui edificados, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Bom dia, irmãos. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês, depois de um tempo aí afastado em razão do compromisso de trabalho. E, curiosamente, a gente começou o ano meio que tratando desses assuntos das alianças de Deus, naquela oportunidade com foco na questão do batismo infantil, e hoje acabo retornando aí justamente nesse tópico que me é um tópico muito caro, que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele. E então hoje o nosso objeto de estudo vai ser a seção 3 do capítulo 7 da nossa confissão. E antes da gente entrar no estudo, eu queria fazer alguns apontamentos introdutórios. Primeiro, eu queria pedir aí uma espécie de desculpa, porque por problemas técnicos eu estou sem computador, tive que fazer tudo no celular, não deu para separar tantas referências quanto eu gostaria, quanto eu poderia. Então, infelizmente, eu vou ser um pouco mais econômico aqui nos textos que a gente vai ler. Se algum irmão se lembrar de alguma coisa e quiser trazer um texto que enriqueça aí o estudo, fiquem à vontade. Lembrando sempre que, né, esse é um espaço aberto para comentários e principalmente dúvidas. Não voltem para casa com dúvida por vergonha aí de perguntar ou de interromper, fiquem sempre à vontade. E de cara é isso. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: esse tema dos pactos de Deus, apesar dele ser uma doutrina bem explícita e bem clara na Bíblia de muitas formas, ela é uma doutrina muito debatida, inclusive dentro da própria reforma. E a princípio, alguém que vá estudar, ler alguma coisa, pode pegar muitas terminologias diferentes, pequenos detalhes, e causar uma confusão, dar uma impressão de complexidade ou de que há muita divisão na igreja a respeito desse assunto, mas na verdade não é bem assim. São diferenças muitas vezes terminológicas, geralmente a essência daquilo está igual, muitas vezes são coisas, detalhes que são mais para explicar questões periféricas do que propriamente o centro da doutrina. Então a gente vai passar aqui no que é essencial, no que está explícito ali na confissão, que foi bem separado, as coisas que é importante a gente saber. Eu vou trabalhar em isso em cima de determinados conceitos de uma linha, já preparando para que se haja um aprofundamento, alguma coisa, esses conceitos já fiquem mais claros e mais fácil de explicar determinadas perplexidades que podem surgir, que a gente não vai tratar aqui, mas em geral é uma doutrina simples, expressa e apesar de não unânime em questões periféricas, ela é bem estabelecida na teologia reformada. Os desafios a esse aspecto na teologia reformada são desafios fracos e que caem em erros crassos, são de certa forma até fácil de se observar. Então a gente vai caminhar com certa tranquilidade, queira Deus, nesses estudos. Então eu vou ler primeiro a sessão e a gente vai tentando trabalhar em cima disso. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, que era o pacto das obras, que foi tratado anteriormente,
o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado Pacto da Graça. Nesse aspecto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habilitá-los a crer. Pelo nosso objetivo aqui, que é tentar dar um entendimento o entendimento da nossa confissão, da nossa doutrina como um todo, e de facilitar e gerar uma cosmovisão cristã na igreja, eu vou tratar esse tema à luz ali do relato da queda. A gente vai fazer uma breve introdução ali, reprisar algumas coisas que a gente já viu nas aulas anteriores, só para a gente pegar o ritmo ali, o fio da meada, onde a gente quer chegar, mas a gente não tem, até porque isso é uma sessão isolada, como tratar de forma tão ampla esse tema. Eu vou ter como expressar para os irmãos a precisão dessas palavras, a sabedoria desses teólogos quando eles separaram isso para escrever exatamente dessa forma, porque isso fecha diversas portas para o erro e abre diversas portas para se explicar alguns detalhes dessa doutrina que podem ser um pouco mais complicados. Então, assim, isso é uma afirmação, uma sessão extremamente precisa, que infelizmente eu não vou conseguir explicar para os irmãos a beleza, a sabedoria que esses homens tiveram na hora de usar exatamente essas palavras para descrever a doutrina. Então, a primeira coisa que eu queria comentar com os irmãos é o seguinte: eu vou pular essa primeira frase da questão do homem tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida pelo pacto de obras, que isso foi tratado num capítulo anterior. Isso já foi aqui bem explicado por diversos irmãos, para a gente não perder tempo nem ficar muito repetitivo. Então eu vou começar nesse ponto do Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado Pacto da Graça. E para isso eu queria começar lendo aqui o relato de Gênesis, para que a gente possa ir construindo aqui em cima do relato da queda na Escritura. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Respondeu-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei e não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo
os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores dar à luz a filhos. O teu desejo será para teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendesses à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Deu ao homem o nome de Eva, por ser mulher de todos os seres humanos. Então eu queria concentrar aqui com os irmãos no versos 14, principalmente o 15, onde diz que, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu te ferirás o calcanhar. A gente vê que Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, e deu essa ordem para ele. Como o presbítero Marcos, na aula passada, ele comentou ali os aspectos, destrinchou os aspectos da aliança de obras, por que ela era uma aliança de obras, e como isso foi desenvolvido, e a gente vê que isso está de certa forma clara. Se a gente prestar atenção em pequenos detalhes, a gente vai ver que Deus faz o jardim, ele bota no centro do jardim a árvore da vida, e ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde eles não deveriam comer, e se eles comessem, o que estava disposto ali para eles como punição? A morte. Eu acho que se a gente pensar nisso, lembrando de outras passagens, a gente vai ver que, como acontece com Moisés, acontece com Josué, a Escritura, de forma bem clara, apresenta a palavra de Deus ao povo e diz: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Vocês vão escolher o caminho que vocês vão seguir. Então, ainda que isso não esteja expresso ali, era claro que isso era um pacto, uma aliança, uma provação que Deus colocou ali ao homem para ver se ele ia de fato obedecer a sua palavra. E uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, relembrando o que o presbítero Marcos falou na aula passada, é que o homem ele foi criado reto. Então, o que isso quer dizer? Dentro da nossa teologia, a gente tem a questão da lei natural. Quando fala que o homem foi criado reto, isso de forma resumida, isso quer dizer que o homem foi criado com a lei de Deus inscrita no coração dele. E antes da queda, essa lei não era distorcida pelo pecado, como é em nós hoje. Então o homem ele tinha a lei de Deus perfeitamente escrita no coração. E como ele ainda não era maculado pelas consequências do pecado original, como a gente estudou na sessão passada, ele não tinha um desejo dentro do coração dele que o impelisse para o mal, como nós temos hoje. Então, a gente vê aqui que a natureza da aprovação do pacto de obras é muito interessante a gente ter em mente, e os irmãos guardem essa questão do homem ser criado reto. Se a gente tiver tempo, no final eu vou retomar isso. Isso é uma coisa importante para a gente ter uma visão mais ampla da Escritura. Que o que acontece? Se a gente tivesse provações como a gente tem hoje, com desejos por riqueza, coisas mundanas do dia a dia, que hoje a gente tem muita dificuldade, Adão não teria essa dificuldade, porque seria natural para ele obedecer a Deus nessas coisas morais. Então o que Deus fez? Ele deu um mandamento que, entre aspas, fugia de uma racionalidade moral que já estava dentro do coração de Adão, para que exigisse dele o quê? Uma obediência implícita. O que isso quer dizer? Que mesmo que ele não entendesse exatamente o porquê que ele não poderia comer daquela árvore, ele tinha que obedecer a Deus sem entendimento. Porque se você só obedece a Deus quando você entende o porquê ele está fazendo, tudo está revelado, essa obediência não é uma verdadeira obediência. A dificuldade, a grande prova da obediência é justamente quando você não entende o porquê que isso está acontecendo, você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas você olha para Deus e você deve conhecer o caráter de Deus, e através de quem Deus é,
Não importa se você não sabe exatamente o que está acontecendo, o porquê daquilo. Se foi Deus que estabeleceu, isso é bom para você, é justo e você deve obedecer. Isso é uma coisa interessante a gente observar, porque isso é uma coisa que continua conosco hoje em dia. Existem diversas questões na nossa vida que a gente não consegue ter uma compreensão total, a gente não entende, até mesmo na questão da administração da providência de Deus nesse mundo caído, maculado pelo pecado, onde a gente está sempre sujeito a diversas intempéries e diversas dificuldades. Muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas nós devemos saber quem é Deus, conhecer os atributos de Deus, saber o que Deus fez por nós, como Ele nos chamou pela sua bondade, pela sua misericórdia, como a gente tem visto, vai continuar vendo durante a exposição de qualquer texto da Escritura, nos cultos, na escola dominical, e isso deve ser suficiente para acalentar o nosso coração, para que a gente obedeça a Deus, ainda que a gente não entenda. Então, esse pacto, como a gente leu, ele foi violado. Ele foi violado, e como as consequências do pecado, a gente viu que o homem ficou incapaz de obedecer à lei de Deus para que ele pudesse obter a bondade de Deus. Então, por causa disso, Deus faz um segundo pacto para que esses homens perdidos, pecadores, pudessem ter um caminho de volta. Que a gente não leu aqui todo o contexto de Gênesis, mas a gente vê que logo depois disso, o que Deus faz? Expulsa o homem e sua mulher do jardim, e ele fala, já que eles pecaram, o pensamento deles é mau, eles estão indo por um caminho que eles não deveriam ir, então vamos tirar ele, vou tirar ele do jardim para quê? Para que depois de ter estendido a mão da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não estenda também a mão à árvore da vida e viva para sempre. Então a comunhão do homem com Deus foi quebrada, ele foi expulso da comunhão de Deus, o jardim representava a morada de Deus na terra com os homens, e eles foram expulsos dessa comunhão com Deus. Então era necessário que Deus fizesse um caminho de volta para que o povo dele pudesse retornar à comunhão. E é interessante porque a nossa confissão e a teologia reformada em geral, ela fala apenas em dois pactos: o pacto de obras. Muito obrigado, Paulo. O pacto de obras e o pacto de graça. Então, e isso é importante porque isso vai dar uma unidade, não só ética como teológica, toda a Escritura, toda a história da redenção. Muitas vezes a gente fica perdido, tem se difundido muito doutrinas estranhas e infelizmente erradas, por exemplo, como o dispensacionalismo. Parece que tudo é quebrado, cada hora Deus quer uma coisa, cada hora Ele exige uma coisa, como se a Escritura e a história da redenção fosse de certa forma anacrônica e tivesse ali em metamorfose, quando na verdade é simplesmente Deus trazendo mais informações, se revelando de forma mais plena, mas o plano é o mesmo, tudo está acontecendo da mesma forma. Então por que eu quis me centrar aqui nesse relato de Gênesis? Porque a gente vê que no momento que o pacto de obras foi quebrado, Deus imediatamente ele já dá início ao pacto da graça, e é esse mesmo pacto que vai se desenvolver durante toda a Escritura. Porque ele chama o homem, ele repreende, ele fala as consequências que vai ter para o homem, para a serpente, para a mulher do pecado que eles cometeram, mas logo depois o que ele fala? Ele, eu porei inimizade, já que desde o início Deus está dizendo claramente que ele vai separar a raça humana entre uma descendência, entre o povo dele e um povo que não é o povo dele. Isso permeia toda a história da redenção. Isso já começa aqui. Então ele diz, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ele já está dizendo que teria um descendente da mulher que venceria a serpente. E isso já é a primeira menção à obra de Cristo na Escritura. E a gente vê, é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção agora
mas também pedir que os irmãos guardem essa informação. Depois a gente vai retornar a ela, porque a gente vai continuar, ela não está aqui exatamente nos próximos tópicos que a gente vai tratar, mas eu vou retomar no final. É o que? Logo depois disso, o que Deus faz? Qual era a promessa do pacto se eles descumprissem? A morte. E às vezes isso fica uma perplexidade que a gente pensa, eles iam morrer, a gente tem a ideia de que aquela morte tinha que ser automática, logo pecou, morreu e acabou. Só que se Deus fizesse dessa forma, a raça humana não ia ter continuidade. E ele ia ter que retornar à obra da criação, que no 7º dia já tinha sido encerrada, para a obra da providência. Então, o que acontece? Apesar de Adão e Eva não morrerem ali exatamente naquele momento para que os planos de Deus se cumprissem, a morte não deixou de entrar no mundo imediatamente depois do pecado, porque eles fazem a folha de figueira, eles tentam eles mesmos expiarem o próprio pecado, eles se cobrirem a injustiça com as suas próprias obras. Isso já é um indicativo da Escritura que as nossas obras não podem recobrar o favor de Deus. E o que Deus faz? Ele mata um animal e pega a pele do animal e cobre a injustiça do homem para que ele não seja aniquilado por Deus com a sua... Porque se a nossa injustiça, a gente ficar exposta, a gente vê na Escritura isso diversas vezes, que é quase que um axioma, que quando o homem fica diante de Deus, a primeira coisa que, mesmo quando a graça de Deus está ali presente, Deus tem um plano, como a gente vê em Isaías, é uma coisa certa na Escritura. O homem pecador diante de Deus, ele é aniquilado no mesmo instante, porque a santidade de Deus é tão forte, tão arrebatadora, que ela não consegue conviver com o pecado e ela aniquila aquele pecador que está diante dele. Então Deus cobre a injustiça do homem através da morte de um animal, e isso é uma coisa importante para essa unidade de todo o pacto, porque um dos maiores desafios, um dos maiores debates dentro da teologia do pacto, os desafios dessa divisão de que você tem apenas dois pactos em toda a Escritura, é justamente Moisés. Quando Moisés tira o povo do deserto e entrega a lei, alguns teólogos veem ali, equivocadamente, como uma reedição do pacto de obras. Se a gente tiver tempo, a gente vai trabalhar um pouco mais isso, mas a gente vê que não. A cerimônia sacrificial ela já estava presente ali desde o Éden, e a gente vê em livros como Jó, em relato dos patriarcas, que isso foi uma coisa que caminhou com o povo de Deus durante todo o tempo. E se a gente tiver tempo, a gente vai retornar. Então a gente vê aqui que a questão da fé, que era uma parte integrante do pacto, isso já estava ali. Por quê? Porque a salvação dos patriarcas e do próprio Adão, desse pacto de graça, eles estavam calcados em quê? Na fé de que de fato Deus ia cumprir a promessa dele de que um descendente da mulher iria vencer a serpente e preparar esse caminho de volta para a comunhão com Deus. Então, desde o início, a forma e o método de salvação nunca mudou. Todos os crentes em toda a história da redenção, eles sempre foram salvos pela obra da expiação de Cristo, seja olhando para frente na esperança de que Deus cumprisse essa promessa, seja nós hoje olhando para trás e contemplando a promessa cumprida em Cristo Jesus e aguardando a consumação das outras promessas que vieram diante desse cumprimento. Então, antes da gente continuar, um próximo ponto que eu queria esclarecer, também é uma coisa um pouco debatida, essa questão de terminologia, do pacto de obras. Alguns teólogos criticam, e como o presbítero Marcos também reforçou bastante na aula passada, é claro que o pacto de obras ele é permeado de graça, como nosso irmão Daniel também comentou na aula anterior, que só o fato de existir um pacto é uma condescendência, uma graça de Deus, como está na seção 1, de que Deus se desça, digamos, a próxima condição do homem para estabelecer uma aliança com ele. Mas o nome é pacto de obras por quê? Porque a sorte do homem
diante de Deus, ela estaria determinada pela obediência dele ou não aos termos do pacto. E quando a gente fala em pacto de graça, a gente quer dizer justamente de que dentro desse pacto, a nossa sorte não está calcada no que nós vamos fazer, nas nossas obras, ou na nossa própria capacidade, ou na nossa própria obediência a Deus. A nossa sorte, as bênçãos que nós recebemos do pacto, ela resta totalmente nos ombros da obra de Cristo, da obediência de Cristo, nos substituindo perante Deus. Então é isso que diferencia o que é obras e o que é de graça. Não que a graça de Deus não seja o fio condutor de toda a história, desde a criação, passando por qualquer coisa. Tudo que Deus faz em relação ao homem, ela é repleto de graça, de condescendência, de amor de Deus, mas é simplesmente uma terminologia para que fique mais claro no nosso entendimento o que se requeria de cada um e qual a consequência em cada caso da desobediência do homem. A gente vê lá em Efésios 2, versos 8 e 9, quem puder ler, por favor. Exato, então a gente vê que esse novo pacto ele é calcado total e plenamente na obediência de Cristo. Então a gente vê aqui que o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto nessas condições onde Ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo-se deles a fé para que fossem salvos. Eu queria parar um minuto aqui para conversar sobre isso com os irmãos, porque isso na teologia, essa seção ela foi estabelecida dessa forma porque normalmente os nossos padrões de fé e a teologia reformada massivamente ela coloca a fé, ela menciona a fé como sendo uma condição do pacto da graça, porque o pacto ele tem sempre duas partes, um faz a promessa e cada um tem as suas obrigações. Então é colocado a fé como a condição do homem pecador usufruir das bênçãos do pacto da graça. E isso é uma coisa que foi bastante discutida, inclusive internamente na teologia reformada, porque, principalmente por causa do desafio arminiano, que praticamente trata essa palavra condição, dá essa palavra condição um significado equivocado dentro da realidade da Escritura e transforma a fé numa obra em que o homem tem que produzir a sua própria fé para entrar no pacto a Deus, e isso descaracteriza o pacto de graça como um pacto de obras. Começou-se a levantar alguns teólogos reformados de forma correta contra essa ideia de que a fé é uma condição para o pacto, porque ela não é justamente uma fé que o homem deve produzir, mesmo ela sendo é indubitável na Escritura que a palavra fala aqui para que a gente seja salvo, a gente precisa ter fé. Isso, Jesus fala isso, o apóstolo Paulo fala isso em diversas passagens de forma explícita, que com a mente se crê e com a boca se confessa, que é a fé que aplica a salvação, mas essa não é uma condição que o homem deve cumprir. Como a gente falou, como todo o pacto da graça, ele se apoia na obra de Cristo, a própria fé dos pecadores ela é gerada pelo próprio Deus, que é quem efetua tanto o querer como o realizar. Como em outra passagem diz que Deus é o autor da nossa fé, é o próprio Deus que cria fé em nós para que nós possamos cumprir a única condição que Ele botou para que nós possamos gozar desse pacto. Então, no final das contas, apesar da gente tratar isso como uma condição, ela não é uma condição própria.
Porque mesmo a nossa parte é o que a gente vê ali em Abraão. Mesmo a parte do pacto que caberia a Abraão, Deus cumpre por ele. E ele apenhora a vida do próprio filho, quando ele assim o faz ali, tanto no capítulo 15 como no 17. Então eu queria ver com os irmãos aqui, para que isso fique bem claro e que demonstrar que os padrões de Westminster como um todo, apesar deles usarem como condição de fé, eles tiveram a sabedoria de não permitir que isso fizesse com que o pacto da graça fosse transmudado a um pacto de obras. Eu queria ler com os irmãos duas perguntas do Catecismo Maior, onde isso é tratado. A primeira, a pergunta 32, que diz o seguinte: como é manifesta a graça de Deus no segundo pacto? A graça de Deus é manifestada no segundo pacto em ele livremente prover e oferecer aos pecadores um mediador, vida e salvação por ele, exigindo a fé como condição de interessá-los nele. Essa palavra interessá-los, ela é uma tradução um pouco literal ali do inglês, mas o interessar é de religar. A fé é uma forma de religar, de trazer de volta o homem a Deus. E é o que ele fala, e também na própria sessão isso também fica claro mais para frente. Promete e dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos, para neles operar a fé. Então, até essa condição, que é a nossa parte na aliança, ela é cumprida por Deus em nós, para que essa aliança seja completamente de graça, em nada dependente de nós. Porque nós sabemos que se Deus fizesse 99,9% e deixasse 0,1% da nossa salvação na nossa mão, não ia restar um. Todos iam se extraviar, porque essa é a nossa natureza. E como confirmação disso, eu queria ler com os irmãos a pergunta 73, que ela usa um termo muito interessante para o nosso entendimento nisso, que é o seguinte: como justifica a fé o pecador diante de Deus? A fé justifica o pecador diante de Deus, não por causa das outras graças que sempre a acompanham, nem como se fosse a graça da fé, obras que são os frutos dela, nem como se fosse a graça da fé ou qualquer outro ato dela que lhe é imputado para a justificação, mas unicamente porque a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica-se a Cristo e a sua justiça. Ou seja, a fé é o instrumento de Deus para que ele religue o homem com ele e que ele separe tanto as pessoas que estão nominalmente no pacto, mas são violadores dela, como os que estão completamente distantes do povo. Então, o pacto da graça ele é cumprido integralmente por Deus, nada fica dependendo de nós, a não ser essa fé que já é nos dada pelo próprio Deus. E isso é importante que a gente tenha em mente. A gente vê lá na própria sessão, isso é muito interessante, porque lá no final da sessão 3 ela diz o seguinte: e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los a crer, para dispô-los e habilitá-los a crer. Então, assim, como eu comentei no início, essa sessão ela é muito precisa, porque ela consegue condensar, em não muitas palavras, todas as hipóteses que a gente tem. Ele consegue colocar a fé como condição para que o pacto tenha de fato duas partes, Deus e o homem pecador. Cristo como mediador, da mesma forma como a Escritura compara Cristo e Adão, falando que o Cristo é o segundo Adão, da mesma forma que em Adão todos caíram, todos que estão em Cristo recebem a vida que Cristo conquistou com a sua própria obediência. Cristo cumpre o pacto de obras que Adão não cumpriu,
e concede a nós a vida eterna que estava prometida a Adão se ele tivesse cumprido o pacto de obras. E aqui então ele abre espaço para todas as possibilidades, para que a doutrina da aliança ela não fique incoerente, ou que a gente comece a lidar com certas perplexidades conforme o estudo vai se aprofundando, porque ele fala que a aliança é a fé é dada para os eleitos, que são o quê? Os que foram ordenados para a salvação. Então você abre espaço aqui para as 3 espécies de seres humanos que estão de alguma forma ligados à aliança. Os que estão na aliança são ordenados para a vida, recebem o Espírito, a fé, e obtêm as graças e as promessas da aliança da graça. Ele faz provisão, abrindo espaço para que hajam pessoas dentro da aliança que não são ordenadas para a vida, mas que elas estão formalmente, legalmente vinculadas por esse pacto, por essa aliança, mas são violadores dele, estão debaixo da disciplina de Deus por essa violação. E de um outro terceiro grupo, os ímpios, que estão completamente distantes da igreja, completamente distantes do povo de Deus, e são vistos como gentios que não têm nenhuma relação com Deus e ainda estão em julgamento por Deus, mas debaixo do pacto de obras, não debaixo desse pacto de graça. Então, assim, esse texto ele realmente é de uma sabedoria e de uma precisão incrível. Aquele que não crê já está. Aquele que crê pela fé. É como você pegar a carta dos Hebreus e você vê lá, Abraão creu pela fé, tudo foi herdado por ele, as promessas, né? Então, essa diferenciação é muito importante da gente estar diferenciando lei e fé. Sim. E é justamente porque, até nessas perguntas também do catecismo que eu li, você vê que a obediência à lei que o crente regenerado presta, isso não é uma condição para ele obter nada de Deus. É uma das bênçãos e uma das promessas que a própria aliança concede ao pecador. Então isso não é o homem pecador, quando ele se arrepende, ele não passa a obedecer a Deus para que através da obediência ele consiga algum benefício de Deus. A própria obediência que ele faz, afastando as consequências eternas do pecado, já tinham sido cumpridas a partir do momento que ele crê que ele é justificado, ele é legalmente tido como justo e as consequências eternas do pecado não estão mais sobre ele, porque ela foi satisfeita na cruz de Cristo. Mas ainda assim a gente vê que as consequências terrenas, as consequências temporais do pecado continuam nos acompanhando. Quem aqui nunca sentiu isso na própria pele? Então, a nossa obediência à lei de Deus, uma vez regenerados pela fé, ela é uma das bênçãos do próprio pacto, para que a gente se afaste das consequências do pecado aqui nessa terra, para que a gente não sofra pela justiça de Deus materialmente na nossa carne, porque a gente sabe que todo pecado ele tem suas consequências, tanto temporais quanto eternas. Então, quanto mais santos a gente for, conforme a gente vai amadurecendo na fé e pecando menos, a gente vai vendo que essas consequências do pecado vão ficando menos presentes na nossa vida. E eu creio que todos os irmãos aqui já tropeçaram e caíram em alguma coisa mais grave e precisaram de alguma forma conviver com consequências doloridas de pecados, mesmo que sejam coisas que foram antes da conversão. E a gente vê que isso é uma bênção muito grande,
o Espírito Santo nos capacitar para estarmos mais próximos da lei de Deus, obedecendo mais Ele, para que a gente possa gozar, não só fugir das consequências temporais do pecado, mas que a gente seja abençoado aqui também pelas bênçãos temporais da obediência a Deus. Porque a lei de Deus, ela é, de certa forma, o manual de instrução ali do Criador. É aquela coisa, se você funcionar dessa forma, as coisas vão andar bem. Se você caminhar para o outro lado, uma hora o problema começa a surgir, como um motor que não funciona muito bem. Se ele não tiver o óleo, se as coisas não estiverem funcionando, você vai andar durante um tempo, vai chegar uma hora, você vai começar, as consequências vão ficar explícitas, vão ficar externas, e vai sofrer as consequências desse desgaste. Então a obediência à lei do crente, ela não é um meio de obter a bênção, ela já é uma bênção em si mesmo. E isso é uma coisa interessante, que eu queria retomar o ponto inicial sobre a questão que eu comentei no início, de Adão já ter ali desde o início a lei de Deus escrita no seu coração, que com a queda isso é, de certa forma, parcialmente deteriorado. Isso é uma questão interessante, porque a gente fala da depravação total, e isso é interessante explicar para não parecer que eu estou sendo incoerente quando eu falei que a lei de Deus ela foi parcialmente distorcida no nosso coração, pelo seguinte: a depravação ela é total no sentido de amplitude, ela alcança todos os atributos, todos os aspectos da vida do homem, moral, físico, intelectual. Ela é total em amplitude, mas ela não é total em profundidade. Nós não somos tão maus como nós poderíamos ser se nós fôssemos deixados à nossa própria sorte. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala daqueles que não têm lei, que eles servem, a consciência deles servem de lei para si mesmo, ora defendendo, ora acusando. Todo mundo tem uma noção do que é certo e do que é errado, que ainda é esse resquício da lei de Deus. Então ela é total na amplitude, mas ela não é total em profundidade. Ainda ficou aspectos da lei de Deus gravada no coração do homem, e isso porque se isso não fosse, a gente ia perder totalmente a imagem de Deus. E mesmo o homem pecador, ele ainda detém a imagem de Deus, ele ainda é um ser moral, capaz de discernir o bem do mal, ainda que com uma visão distorcida pelo pecado e pela inclinação que nós temos ao pecado. Então a gente vê que essa... Isso tem a ver com isso, ele consegue discernir o bem do mal, mas esse aspecto que você trouxe, porque eles estão ali debaixo do juízo de Deus, e mesmo assim eles não se dobram, eles não se submetem a Deus para que eles tivessem a vida. Por quê? Justamente por esse aspecto que a gente falou antes. A fé, ela é um dom de Deus, então eles percebem que eles estão errados, eles sabem que o castigo de Deus é justo, mas o como é o que Jesus fala também. A Escritura, ela toca nesse aspecto de diversas formas, que Jesus, ele fala o que? Eu não lembro exatamente qual é o livro e o capítulo, mas ele fala o seguinte: a luz de Deus se manifestou aos homens, e os homens odiaram. Por quê? Porque eles eram maus. A treva odeia a luz, porque a luz torna manifestas as obras das trevas. Então, por mais que eles reconhecessem que Deus era justo, que aquilo era justo, que eles estavam errados, como eles não têm a graça de Deus, de ter a fé, de se submeter a eles e de gozar desse benefício do pacto, a única coisa que eles conseguem na injustiça, eles se revoltam contra a justiça. Porque o injusto, ele odeia a justiça, ele não quer ver aquilo. Quanto mais justo, quanto mais santo Deus se mostra para eles, mais eles odeiam a Deus, porque eles não gostam da santidade. O coração deles está completamente voltado para a injustiça. E por isso que eles perseguem
na rebelião contra Deus, mesmo sendo duramente castigado e mesmo reconhecendo a bondade de Deus. Então, essa lei ela estava escrita no coração do homem, e isso foi sendo, de certa forma, passado ali de geração em geração. Não só essa lei de Deus que já estava passando pela geração ordinária, que todo homem nasce com isso arraigado no seu coração, mas também um conhecimento de Deus, um conhecimento desses fatos, da criação, da queda, de como tudo isso aconteceu, foi sendo, de certa forma, passado ali de geração em geração, como um conhecimento que a gente costuma chamar de tradição oral, até que chega a necessidade disso ser colocado de forma escrita, de forma mais clara, para a proteção da igreja. Vou pedir para o Davi colocar ali o capítulo 1 da nossa confissão, porque isso é muito interessante, porque onde eu estou querendo chegar com isso? A lei de Deus, ela é a única, e ela é a mesma, desde o início até o fim. No pacto de obras, essa lei era a mesma lei, apesar de a estrutura do pacto, ela ter ali aquela aprovação pontual da obediência implícita, de não comer do fruto, mas o homem como criatura, ele deve obediência total e restrita e eterna à lei de Deus. Então esse padrão moral de Deus que estava perfeitamente escrito em Adão, no coração de Adão, ele já estava lá, e ele é o mesmo, ele continua o mesmo. Então por isso que é um erro grande quando as pessoas olham para Moisés estabelecendo o pacto e dando a lei ali no Sinai, falar, tá vendo, a gente está voltando a um pacto de graça, a gente está voltando ao aspecto da lei, eles precisavam cumprir a lei para que eles tivessem vida, e isso é uma estrutura do pacto, porque essa lei sempre foi a mesma, ela nunca mudou. E eu vou tentar aqui rapidamente passar pela história da redenção com os irmãos, para que a gente tenha uma visão mais clara disso. Olha e isso tudo está contemplado dentro dos nossos padrões de fé. Olha o que o capítulo 1, a primeira sessão, que está introduzindo a confissão, introduzindo a palavra de Deus, apresentando ali a epistemologia da confissão, da onde que a gente está tirando todas essas informações que vão ser dadas dali para frente, diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui no meu, que é mais fácil eu ler para baixo. Será que eu salvei isso? Acho que eu não salvei, né? Não salvei. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária à salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servi-lo fazê-la escrever toda. Por que eu quis ressaltar isso aqui? Porque a gente vê ali, vamos tentar fazer um resumo aqui, passar pela história da redenção ali, de Gênesis até Moisés de forma rápida, que eu queria passar essa visão para os irmãos, porque eu acho que isso facilita muito a construir uma cosmovisão bíblica, a gente entender a Escritura de forma mais ampla. Como nós falamos, Deus cria o homem, eles deviam obediência como criação, mesmo assim, Deus promete bênçãos que não eram devidas a ele, por essa obediência que eles já deviam, estabelece o pacto de obras, eles pecam, e logo ali depois, como a gente viu, Deus já sinaliza para ele que ele ia fazer um caminho de volta. E qual era o caminho de volta? A morte, porque como a Escritura diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele estabelece esse pacto de graça, como a gente viu, com essa estrutura da fé. E como ele decidiu prefigurar essa fé que simbolizava a morte, o derramamento de sangue, que apontava para a vinda de Cristo? No sacrifício.
Como a gente viu, Deus já no início, ele mata o animal, a morte entra no mundo que até ali então não estava, cobre os pecados do homem a partir daquele sacrifício, e a gente vê que esses sacrifícios eles vão se tornando uma constante na história da redenção. A gente vê ali que em Caim e Abel, aquele texto ali fala de outras coisas, não é exatamente esse o contexto, mas a gente vê a oferenda agradável a Deus como sendo sacrifício. Mais para frente, os patriarcas oferecendo sacrifícios a Deus. A gente vê o livro de Jó, que foi provavelmente um período mais antigo da Escritura, um livro com certeza escrito antes de Moisés declarar a lei ali ao povo, que havia um conhecimento claro do que Deus requeria do homem, qual seria o fim do ímpio, qual seria a bênção dos justos e como os pecadores que estavam ali tentando se reconectar a Deus, como eles alcançavam a bênção de Deus. Você vê que Jó, diversos fala que ele fazia sacrifício pelos filhos, ele fazia sacrifício pelos próprios pecados, ele fazia sacrifício pelos filhos que porventura poderiam pecar, e ele ali como sacerdote do lar, ainda numa fase embrionária da igreja, ele oferecia o sacrifício para os filhos como sacerdote do lar. Então essa estrutura é a mesma e esse conhecimento vai passando, como diz ali a nossa confissão, de determinadas formas, eles vão conhecendo até que pela proteção da igreja, Deus resolve fazer a sua lei escrita para que ficasse claro, para que ficasse guardado para a posteridade. E por que isso é interessante? Qual o contexto em que Deus faz escrever a sua lei? A gente vê ali, vai passando os patriarcas, até chegar em Josué. Josué vai para o Egito, sozinho naquela circunstância, ele ascende praticamente ao trono do Egito, sendo o gestor de fato, segundo, depois de Faraó, vem a fome, Israel e toda a sua família vão para o Egito, e eles passam a viver ali no Egito, e o que acontece? Como eu vejo isso? Esse conhecimento foi passando de certa forma de tradição oral, porque os pais ensinavam os filhos, havia uma separação ali entre o povo de Deus, eles eram educados, eles conheciam essa palavra. Até que quando o povo de Deus vai para o Egito, o que acontece? Eles ficam 430 anos completamente aculturados no Egito, sem esse ensino, sem uma plena liberdade para conhecer da fé, e esse conhecimento da parte especial da revelação de Deus, que tinha sido dada através dos sacrifícios, através dessas características, digamos assim, primitivas, iniciais, embrionárias do pacto da graça, elas foram se perdendo. Então, quando Deus tira o povo, e você vê que isso é uma coisa muito interessante, que o próprio relato da criação, a gente vê que isso não foi escrito lá atrás. A criação ela foi narrada para o povo de Deus através de Moisés, é um livro de Moisés, já no Êxodo, já lá que essa informação é dada ao povo de Deus. Por quê? Para que era Deus tentando restaurar neles uma cosmovisão cristã, entre aspas, era tentando trazer novamente ao povo ao conhecimento dessa aliança da graça que sempre foi a mesma, só que agora ele traz de forma explícita e com algumas características específicas para aquele momento, sim, como a gente vai ver no decorrer da confissão. Quem tiver curiosidade pode ler o capítulo 19, que fala a respeito da lei e trata um pouco disso, que era, vocês vão ser separados como meu povo, vocês precisam saber como viver essa aliança da graça de forma mais clara. E aí, para a proteção da igreja, como é dito ali, Deus faz escrever essa lei, mas isso não era uma lei diferente, ele não estava trazendo novidade, ele não estava estipulando uma nova aliança, trazendo nada diferente do que havia sido feito até ali, ele só estava estruturando o pacto de forma mais explícita, de forma mais segura, através de estatutos objetivos. Por quê? Primeiro, porque aquilo estava se perdendo e ele precisava trazer a memória do povo e estabelecer o que ele queria deles
como povo de Deus, e segundo porque eles estavam numa nova fase ali da história da revelação, onde a primeira promessa de Abraão estava se cumprindo. A gente vê claramente ali no Gênesis que a promessa de Adão ela é separada em 2 estágios: farei de ti uma grande nação e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, no primeiro momento, Deus tira Israel do deserto, leva eles para a terra que mana leite e mel, dá uma terra para eles e faz uma grande nação, que era o cumprimento da primeira parte da promessa de Abraão. Então, como eles iam compor ali um corpo político, como se diz, uma nação, ele precisava de lei justa, que aquela nação espelhasse a graça de Deus. Como a gente lê lá em Deuteronômios 4, que é Deus falando, cumpra essa lei, que os povos da terra vão olhar para vocês e vai falar, não tem povo sábio como esse, que é o povo de Deus. E isso se cumpre ali com a visita da rainha de Sabá, que ela se dobra diante de Salomão e fala, Deus ama esse povo para dar uma sabedoria tão grande, botar um homem tão sábio à testa desse povo. Por quê? Porque ali simbolizava o cumprimento total dessa primeira parte da aliança, o mundo olhando para Israel e falando, esse realmente é um povo sábio, que tem os deuses mais chegados, não existe Deus na terra que seja tão chegado a esse povo como esse povo. Essa era a sabedoria de Deus. Então ele estabelece todas essas coisas, mas são a mesma aliança, a mesma estrutura. E onde a gente vê isso? Como o Alexandre ali até comentou, em Gálatas 3,17, se alguém puder ler, por favor. Ou seja, a lei ela fazia parte da aliança, ela não era a aliança em si. Então Moisés ele está restabelecendo esse pacto. Então, assim, algumas coisas que eu ia desenvolver, como o nosso tempo encerrou, eu vou só citar aqui, depois se alguém quiser, a gente pode em outro momento, outro dia, conversar, desenvolver, que é, primeiro, as evidências que a gente vê claramente isso. Como eu já comentei aqui superficialmente, aquelas cerimônias de sacrifício, elas estavam completamente ligadas a Cristo. Aquilo prefigurava Cristo. Então não era a obediência à lei moral, a obediência a Deus que estava garantindo o perdão. O que estava garantindo o perdão era a comunicação com o sacrifício futuro de Cristo através do sangue daqueles animais. A segunda coisa é, o êxodo ele vem antes do Sinai. Isso é uma coisa muito importante da gente observar. Deus não dá a lei e fala, se vocês cumprirem a minha lei, eu tiro vocês da terra do Egito e salvo vocês. Primeiro vem a redenção, primeiro Deus salva o povo e tira com a sua mão poderosa de forma completamente soberana, e depois ele fala, agora que eu salvei vocês, essa é a forma que eu quero que vocês vivam. Exatamente como a gente comentou que é a estrutura do Pacto da Graça, é exatamente como a gente é hoje. A gente está vivendo no mundo, para quem não cresceu na igreja, para quem cresceu na igreja está sendo ensinado ali, mas até determinado momento aquilo não é bem claro. Chega um determinado momento, a gente tem fé, a gente se arrepende, a gente goza das bênçãos do pacto, e Deus fala, agora esse é o caminho que eu quero que você siga. Mas a salvação, ela é sempre anterior às obras da lei, como obediência da lei. Porque justamente como a gente comentou ali antes, a obediência à lei no crente, ela é uma bênção em si, já proveniente do pacto. Ela não é uma forma de cumprir o pacto para obter essa graça. Então eu me estendi um pouco, não consegui desenvolver alguns tópicos, mas eu acho que a gente conseguiu passar ali pelo essencial. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Não? Não? Alexandre, você ora para encerrar o estudo, por favor?